Valendo. Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Olha com quem. Olha com quem que eu estou aqui hoje, professora Gilmara dos Santos. Que maravilha. Mas deixa eu fazer aqui a minha apresentação inicial. Meu nome é Fernando Novaes da Silva, ou Fernando The Professor. Esse é um episódio muito importante para mim, pois eu tenho uma convidada ilustre, né? Mas antes eu preciso avisar que esse podcast é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille. Então, se você quer inovar, quer aprender mais sobre carreira, sobre como ser um gestor de projetos, como dar um up mesmo na sua vida acadêmica aí também, né? Porque apesar do mestrado ser profissional, você também pode atuar como professor futuramente. Mestrado profissional em design da Univille. Mas deixa eu fazer as honras aqui a essa profa linda que aceitou meu convite. Ela é inovadora. Ela é profa de criança, que é o elemento humano mais inovador do mundo. Tá? E ela é mega vencedora de prêmios de inovação e criatividade, é esposa, é mãe, a professora incrível Gilmara dos Santos. Seja muito bem-vinda, profa. Obrigada, Fernando. É um prazer para mim esse convite, né? Estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, de tudo que a gente faz aqui na escola. E agradeço pela essa abertura maravilhosa. E vamos aí, vamos conversar. Tem um amigo que eu conversei recentemente, né, profissional também da educação, ele falou, poxa, eu vou fazer um corte dessa abertura e vou pôr em todos os meus vídeos. E aí, exatamente. Ai. Mas vamos começar aqui, né, entender um pouco quem que é a professora Gilmara, né? Esse é um podcast de inovação, de carreira e de design, né? Mas vamos lá. Quem que é a Gilmara? Sem falar o que ela faz profissionalmente. Quem é a Gilmara dos Santos? Então, eu sou professora do Espaço Maker, aqui de uma escola municipal aqui de Joinville, a Escola Padre Valente Simeone. E aqui no Espaço Maker a gente trabalha através de projetos, né? A gente trabalha com crianças de primeiro ao nono ano. E sou uma professora, assim, curiosa, uma professora que sempre teve uma inquietação pela tecnologia dentro dela e que sempre procurou coisas novas para trazer para os alunos, sempre procurou coisas diferentes e sempre muito antenada no que estava por vir. Então, aqui dentro do Espaço Maker, antiga sala de informática, né? Porque o Espaço Maker ele é uma evolução da sala de informática. E hoje aqui dentro é que a gente desenvolve os projetos. Que legal, que legal. E o ser humano, Gilmara? Me diz algumas coisas que a Gilmara é, além de profa. Então, como você falou, sou mãe, né? Sou esposa, sou apaixonada pela tecnologia, tá? Adoro ler, passear, viajar, né? Mas, acima de tudo, tenho a educação dentro de mim e tenho essa curiosidade, né? Gosto muito de estar pesquisando, muito de estar indo atrás de projetos, de coisas novas, para estar sempre trazendo o melhor para os nossos alunos, né? Então, isso é meu, isso faz parte de mim. Então, quando eu vim para o Padre Valente, eu era professora, né, de sala de aula, e eu vim para cá com esse desafio de trabalhar na sala de informática. Isso, para mim, foi uma realização, porque essa questão da tecnologia já estava dentro de mim, né? E isso só avançou cada vez mais. E a Gilmara é isso. A Gilmara ela é mãe, ela é esposa, mas, acima de tudo, ela é professora, ela é essa curiosa, ela está sempre buscando algo novo, algo diferente, sempre buscando algo diferenciado para as crianças. Que legal, que legal. Eu acho apaixonante, assim, para mim, tem uma máxima, né, que eu li num livro, mas eu acho que para qualquer profissional, né, que é interessar-se genuinamente pelas pessoas, né, talvez Sim. seja uma das principais competências humanas e realmente se interessar pelas pessoas com profundidade, né, e isso meio que está intrínseco na profissão de professor, né? Sim.
E quando eu falo da Gilmara, eu falo professora, né? Você é formada em pedagogia, né, professor? Sim, sim, sou pedagoga, 18 anos já. Olha que legal, que legal. Em Joinville, qual instituição que é? Fiz na ACE, na Associação Catarinense de Ensino. Na CE, que legal. Presencial, todos os dias ali. Sim, sim. Eu não sei se foi de manhã ou à noite, mas ali, né? Todo dia ali, né? E esse formato, apesar hoje 90% das licenciaturas estão à distância, né? Eu trabalho numa instituição à distância. Sim. E são cursos de excelência. Eu gostaria que na época tivesse, né? Porque isso há 18 anos atrás não era uma realidade nossa, né? Então, se falava, mas assim, muito longínquo essa questão, né? Sim, então, estava começando ou era presencial. Ainda. Isso. E a ACE, né, uma das faculdades mais tradicionais de Joinville, Santa Catarina, participa lá do núcleo que eu sou diretor, né, do núcleo de educação da CIG, e são professores fantásticos, incríveis, assim. E a minha pergunta é quando que mudou a chavinha para você começar a pensar fora da sala, porque não é fora da caixa, é fora da sala, porque eu penso assim, eu sempre fui muito questionador, então hoje eu sou gestor de inovação na faculdade que eu trabalho. Então eu sou esse cara que fica cutucando todo mundo o tempo todo e agitando, curioso, igual você falou. Mas meio que eu sempre tive isso, eu sempre fui questionador. Então não foi muito diferente da minha realidade quando eu era peão de fábrica, entendeu? E agora, você como pedagoga, você estando na escola, a escola tem um formato, né? Tem a sala de aula, tem os planos de ensino. Quando que mudou a chave para você falar, calma aí, deixa eu fazer um negócio diferente aqui? Então, eu tenho que contextualizar um pouquinho, Fernando, porque assim, quando eu fui fazer pedagogia, eu venho de uma família de educadoras, né? Eu tenho várias professoras, mas eu estava em dúvida, né? Porque eu tinha muito essa questão de exemplo dentro da minha família, mas eu também gostava na área de tecnologia. Eu queria muito fazer TI. Na minha época, todo mundo fazia TI na Sociesc, né? E eu também queria fazer, né? Porque eu achava aquilo maravilhoso, fantástico, saber programar. E eu fiz o vestibular de inverno da CE, e eu tinha na minha cabeça assim, ó, se eu passar, eu vou tentar pedagogia. Se eu não passar, é porque é para mim fazer o TI, né? E eu fiz e passei. Então, vamos seguir por esse caminho. Que eram dois amores que eu tinha ali muito juntinhos. Então, segui, fiz toda a pedagogia, mas essa curiosidade da tecnologia sempre teve presente no meu trabalho. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar por projetos, né? Então, ao longo aí de toda a minha carreira em sala de aula, eu desenvolvi vários projetos com as crianças, sempre colocando algo diferenciado relacionado à tecnologia, né? Então, a gente trabalhou com gamificação, colocava realidade aumentada nos projetos, então sempre trazia algo novo, né? E a chavinha virou realmente quando eu tive o convite, por conta dessa movimentação, né, que aconteciam nas minhas aulas, quando houve o convite para mim vir 20 horas, meio período, para a sala de informática. E daí ali eu descobri um mundo completamente diferente, né? Milhares de outras possibilidades, porque dentro de sala de aula, querendo ou não, né, a gente tem um currículo para seguir, né? A gente tem algo que precisa ser colocado em prática. A gente consegue, hora ou outra, relacionar a tecnologia, mas numa sala de informática, ali a gente consegue fazer projetos maravilhosos, né? E foi assim que virou a chavinha mesmo. Foi quando eu coloquei o meu pé dentro da sala de informática e a gente começou com os projetos. Que legal, cara, que legal. Tem um mentor meu chamado Gustavo Passi. Ele tem um podcast chamado Empreenda Cast. E ele fala que quem trabalha com inovação, né, é um agitador. É alguém que fica o tempo inteiro cutucando as pessoas, frustrando, né, mexendo, querendo mais e querendo entender o porquê do porquê do porquê.
E que legal que você já tinha essa veia, então, com a informática. Isso explica muita coisa, né, prof? Explica muita coisa, né? Porque, poxa, quando eu aprendi sobre metodologias inovadoras de ensino, né, que as metodologias ativas e tal, ou aprendizagem por projeto também, foi ali por volta de 2014, né, quando comecei a trabalhar efetivamente com educação mesmo. Sim. E eu vi uns professores colocando aplicativo em sala de aula e tal. Responde aqui, aparecia na tela. Eu falei, o quê? Eu aqui com o meu celular, eu aperto aqui, aparece lá. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Só que eu era da gestão, né? Eu estava ainda engatinhando em sala de aula. Eu falei, nossa, dá para fazer isso em treinamentos, né? Eu pensava sempre no RH, do ponto de vista do RH, porque é o meu background, né? Nossa, dá para fazer treinamentos incríveis, né, com esse tipo de tecnologia. Aí depois eu falei, não, mas olha, para a sala de aula também. Eu falei, nossa, que legal, que louco, assim. O primeiro aplicativo que eu vi, assim, foi o Socrates. E eu falei, o quê, cara? Nossa, e eu fui lá no cara, no palestrante, falei, meu, preciso saber disso aí, como é que é? Aí ele explicou para mim assim, ó, em 2 minutos. Você vem aqui, faz isso aqui, acontece isso aqui, acabou. Aí eu falei, e é auto-explicável, lê lá. E eu, beleza, né? Primeira coisa, primeiro bloqueio, na época era tudo em inglês, eu modéstia à parte, eu sabia um pouco de inglês. Sim. Então eu falei, vou lá. E comecei a fazer. E todo mundo que eu apresentava tinha esse bloqueio do aplicativo por ser em inglês, né? Depois que ele veio com a versão em português e tal. Eu sou esse cara que quer que as outras pessoas façam também, sabe? Eu não fico só guardando para mim segredinho. Eu quero ensinar para todo mundo. Eu quero que todo mundo faça, que eu acho legal. Olha só que legal. Até tem roda que o pessoal nem quer o Fernando. Já vem ele com a loucura dele, sabe? Porque eu chego já querendo falar das novidades, das tendências, né? E aí, quando eu cheguei para os professores, e falei, vou explicar um negócio que vocês podem fazer na sala de aula que vai deixar mais legal. E aí o primeiro bloqueio, mas tem que ter internet. Eu falei, beleza. Fui lá, falei com a gestão da faculdade, coloquei uma internet em todas as salas. Aí o professor não tinha mais desculpa. Um fazia, o outro não, né? Uns falavam, mas isso aí é só para enfeitar a sala, só para deixar mais legal? Para que nós estamos fazendo? E aí, realmente, aí eu falei, não, calma aí que eu vou... Ele tem razão, né? Não é só para enfeite, né? Vamos usar aplicativo para enfeite? Não, vou entender por que né? Para que usar? Porque eu achei legal. Eu a primeira vez, eu falei, não era para enfeite, mas era para deixar legal a sala. Porque a sala é um porre expositiva o tempo todo. E aí eu comecei com essa brincadeira de começar a atacar aplicativo. Eu fui descobrindo que tinha outros, e aí eu fui em outro congresso, numa outra situação. Aí veio TBL, PBL, PRBL, aí Project, Problem. Aí a sopa de letrinha veio, aí eu fiquei louco. Aí eu enlouqueci. Eu falei, não, mas isso, nossa senhora. Porque para mim, projetos é aquele escalhamaço do PMBOK, né? Da gestão lá, né? Gestão de projeto, as 10 etapas, o escopo do projeto, Microsoft Project, né? Tem que fazer ali o gráfico de Gantt, aquela coisa burocrática, não era design thinking, que é olhou, testou, aplicou. Não. Era aquelas 10 etapas, o escopo, escreve, e por quê, e, meu. Então, quando eu fui para a sopa de letrinha, eu fiquei maluco. Eu falei, e tem gente fazendo isso na educação. E é isso que eu ficava, né? Tem uns malucos. Aí eu comecei a ir para os congressos de educação e aí eu entendi que tinha um mundo paralelo acontecendo. E aí, quando eu vi você e a Dani também, né? Sim. Mexendo com Lego e com os Google, né? Google, professor da Google Education. Gente, o que eu tô falando não é pandemia, eu tô falando de 10 anos atrás. Entendeu? É aí que eu vi que tinha um mundo diferente acontecendo realmente, paralelo a isso. E eu fui entender de verdade, academicamente, artigo e tal. Como que você fez? Porque eu até brinquei, né, o nome desse podcast, Como Inovar Sem Recurso, porque eu estava numa faculdade privada, então
como um bom vendedor, eu ia lá e tentava ao máximo convencer o meu diretor financeiro a me dar recursos, me dar internet, me dê recursos, me dê tempo, que eu faço chover. Isso. Agora, se você... E aí eu fazia formação de professores, eu tinha uma liberdade para dançar ali, né? No ensino superior a gente tem. Agora, como que você faz? Porque no municipal, igual você falou, você tem um currículo a seguir, você tem a carga horária, você recebe só aquilo ali, né? As escolas não têm internet, enfim, não tem Lego, não tem nada, né? Não tem recurso. Sim. Como que você fez? Então, realmente, né? Quando eu cheguei aqui era tudo amarelo. Eu faço essa brincadeira porque todos os nossos equipamentos eram amarelos na época, né? Hoje a Prefeitura de Joinville fez todo um investimento, trocou todos os equipamentos, colocou a internet nas escolas, né? Mas realmente Lego não vem da Prefeitura, né? Então, como é que a gente fez? Projetos e parcerias, Fernando. Esse é um diferencial da escola pública, né? A gente pode fazer projetos, a gente tem vários projetos até internacionais, que tem um até que a gente participou, que é o Changex, que subsidia, né? Traz recurso para as escolas para materiais para fazer as aulas com as crianças. Então, muita das coisas que a gente conseguiu aqui dentro foi através disso, através de recursos que a gente conseguiu com parcerias e que a gente conseguiu trazer para dentro de sala de aula, né? Hoje quando você fala a gente conseguiu, o que é a gente? Ter uma equipe de malucos junto contigo? Como é que funciona esse a gente conseguiu? Porque tem que convencer muita gente, né? A minha equipe de malucos hoje é eu e a Dani, né? Mas, assim, ó, a minha diretora, né, as minhas duas diretoras que passaram aqui, primeiro foi a dona Célia, hoje é a Ana Cláudia, elas são fantásticas, tá? Porque, assim, elas sempre toparam todas as nossas loucuras. Então, tem um projeto, eu posso me inscrever, não precisa nem pedir, sabe? Tem esse negócio tem esse aqui para conseguir recurso, pode. Então, a gente sempre teve, assim, uma parceria muito grande. E isso, claro, fez toda a diferença, né? Porque se eu tivesse acima de mim uma gestão que ficasse me bloqueando, né? A escola não estaria no nível que está hoje, né? Mas, graças a Deus, assim, aconteceu uma parceria muito grande, né? Eu fiquei 2 anos. Primeiro, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo quando era a sala de informática, a Juliana. Depois eu fiquei 1 ano sozinha, 1 ano e meio sozinha. E depois a Dani veio, a Dani está comigo há um ano e meio, né? E ela veio para topar ainda mais todas as minhas loucuras, né? Então fechou muito bem a nossa parceria. E é isso, a gente não trabalha hoje só com a Lego, né? A gente tem a robótica livre, que é com Arduino, Microbit. Nós recebemos também kit exato, que veio da prefeitura, que a gente também trabalha com as crianças em sala de aula. Mas claro que a menina dos olhos da escola é o Lego, né? É o que as crianças amam, né? É diferente. Hoje é disputado, profa. Como é que funciona? Tipo, as pessoas brigam para estudar nessa escola, para ter aula com você? Tem isso? Tem isso já? Tem sim. Tem várias, assim, amigas, conhecidos, ou até pessoas que dizem assim, eu quero que meu filho estude no Padre Valente para ter aula com vocês. Né? Tem sim essa brincadeira. Que legal, cara, que legal. E profa, fala mais um pouquinho dessa questão são editais, né, que surgem aí para fomento da educação, porque talvez outros professores que estejam assistindo aí até querem, têm vontade, mas não sabem qual que é o caminho, né? Porque eu sei que é o caminho da curiosidade, tem que ficar buscando mesmo, perguntando, então por isso que eu acho que é uma oportunidade deles saberem. Onde que você busca? Eu sei que tem lá o portal Povo por Vir, que eu sigo, né? E tem outros portais voltados para a educação, eu sigo também o Semestre, mas o meu vínculo é muito mais com o ensino superior. Como é que você faz? Onde é que é o lugar? Onde é que é a fonte aí desses recursos que chegam aí, essas doações de brinquedos e voltado para robótica, Arduino, etc.? Então, no começo mesmo foi ali colocar no Google, né? Como receber doações de produtos para a escola pública, né? No começo foi assim mesmo.
Então, muitos do que a gente conseguiu aqui dentro foi com esses que a gente procurou ali aleatoriamente na internet. Claro que hoje, por exemplo, o Changex, eu sei que todos os anos ele acontece. Então, é algo que todo ano eu já fico ali, ele é aberto, edital. Não é um edital, na verdade. O Changex, ele é internacional e é Changex que se fala, tá? Então, só colocar ali changex.com e aparece lá a página. Eles trazem dinheiro para várias escolas do mundo inteiro. E uma vez por ano eles abrem para as escolas públicas do Brasil. Então, se eu não me engano, é ali em agosto, tá? Mas depois disso eu posso te confirmar a data certinho. A Positiva Educacional acabou se tornando uma grande parceira nossa. Eles abrem editais todos os anos, tá? Que legal. Isso. São materiais, daí quando você vê ali, né, os Legos, essas coisas, nós conseguimos, assim, 90% através desses editais da Positivo, porque eles mandam para diferentes faixas etárias, né? Então, a gente já conseguiu para os menores, que a Positiva, ela traz para o Brasil um campeonato internacional, que é a First Lego League, né? Que tem a categoria Discovery, Explorer e a Changex. A Challenge. Então, eles trazem materiais para a gente participar com crianças de 6 a 9 anos. Então, que é a categoria Discovery e Explorer. Então, eu me inscrevi 2 vezes nesse edital. Daí, sim, é um edital que você participa de uma seleção. São 5 escolas escolhidas do Brasil inteiro, né? Então, através disso que a gente conseguiu muita coisa. E daí a gente teve parceria com o Rotary, tá? O Rotary é um grande parceiro das escolas públicas, né? Que eles trazem, eles vêm, montam espaços. Eu já sei E de aí 2 a conexão escolas. da diretora, né? Aí tem a influência da diretora bem, né? Quando fala de Rotary já tem a questão de conexões, network, né? Sim. A gente firmou parcerias com a UFSC, com o professor Sakeli, né? Com o projeto Meninas na Tecnologia, onde a gente conseguiu as impressoras 3D. Então, a escola pública, ela trabalha muito com parcerias. Sem as parcerias, claro, a gente tem materiais, né? A prefeitura manda materiais para a gente, mas a gente não conseguiria ir além, né? Se não fossem as parcerias. Não, e é fantástico. Recentemente eu estava vendo uma entrevista do ex-diretor da Lego. Não sei se é o ex ou se é o atual ainda. Mas ele estava falando da mudança de mentalidade da empresa quando eles foram para a educação e para o desenvolvimento de pessoas, né? Porque o Lego era um brinquedo, ok, maravilhoso, eu também brinquei quando criança. Só que quando eles foram para a educação, eles falaram, descobriram um mar, né? Tanto que hoje tem o nome de jogos adultos chama Lego Serious Play, né? Que é os jogos empresariais, né? E tem pessoas formadas nisso que dão um treinamento. Tem um colega, professor Nedson, né? Doutor Nedson. Ele super conhecido, né? Você conhece o Nedson? Conheço Olha sim. Olha só. Eu conheço só ele e o Rodrigo Skilling, aqui também de Itajaí. Não sei se você também conhece. Que tem a formação em Lego Serious Play. E os dois trabalham com inovação, são professores fantásticos. Assim. Poxa, quando eu conheci eles comentaram comigo e falaram, né, do formato da Lego e o que dá para fazer com Lego. Eu via de longe, eu não tinha a real noção. Eu ainda estava nessa etapa de descoberta, né? E tudo sempre foi muito baseado na curiosidade. Não tem um caminho, né, profa? Você não tem vem por aqui que é o caminho do professor, do pedagogo inovador. Não tem isso, né? Não existe uma fórmula mágica, uma receita para você seguir, né? Cada um vai descobrindo o seu caminho conforme as possibilidades que vão se abrindo, né? E conforme aquilo que a escola, né? As parcerias dentro da escola também vão se deixando acontecer. E, profa, vamos lá, né? Eu percebi aí, né? Que você, eu não sei até que ponto, mas você fala inglês, certo? Um pouquinho.
Então, vamos lá, até para as pessoas saberem um pouco, né? Porque, poxa, tem editais em inglês, você tem que ler, né? Essas ferramentas tecnológicas normalmente são em inglês. A gente tem que se atrever, né? Eu não gosto de falar que eu falo inglês, porque eu me viro, eu sobrevivo. Mas, mas sim, a gente como professor, a gente tem que saber falar inglês, né? Às vezes até outra língua. E quais outras competências, né? É porque às vezes a pessoa faz pedagogia e acha que não precisa falar inglês, eu vou dar aula só no Brasil. Quais outras competências você acha que esse pedagogo aí de 2023 precisa ter aí para conseguir extrapolar o básico ali da sala de aula? O que você acha que vai gerar esse diferencial aí na carreira do pedagogo 2.0, digamos assim, né? Sim. A curiosidade, com certeza, tem que estar em primeiro lugar, né? Porque ele precisa estar sempre buscando formas diferenciadas de trazer esse conteúdo para o aluno, porque o nosso aluno mudou, né? O tempo de concentração dele mudou, então a gente precisa estar sempre aí correndo atrás para fazer com que ele aprenda, para fazer com que aquele conteúdo ele realmente seja efetivado para ele. Então, a curiosidade realmente eu acredito que seja uma das primeiras coisas aí do pedagogo 2.0, esse pedagogo diferenciado. Depois, as línguas, elas são importantes porque a gente precisa estimular isso nas crianças também. A gente sabe aí que o mercado de trabalho e o futuro, né, ele é diferente da nossa época. Hoje, o mercado de trabalho, ele precisa de pessoas cada vez mais diferenciadas e mais criativas. Então, a gente precisa, sim, trabalhar essas diferenças com os nossos alunos. A língua, ela precisa ser estimulada. A criatividade, a gente precisa aguçar isso nos alunos. Então, através dessas atividades diferenciadas, a gente acaba trabalhando a criatividade do aluno, porque a criatividade não é algo que a gente nasce com ela, é algo que a gente desenvolve. Então, as crianças precisam ser desenvolvidas, não só lá na educação infantil, né, que isso é muito trabalhado, mas isso tem que ser trabalhado durante toda a vida escolar da criança, para que no futuro ela se torne um adulto, um empreendedor, de repente, mas uma pessoa diferenciada, porque a criatividade a gente sabe que faz muita diferença, né? Então, acho que seriam os principais pontos ali, né? A criatividade, trabalhar despertar na criança a curiosidade, são coisas que eu julgo que sejam principais. Que legal, que legal. É interessante você falar isso, né? Porque quando eu estive na Finlândia, tive o prazer de ganhar esse presente da faculdade que eu trabalho, que é a Faculdade de Santos Pérez, e lá todos os professores estavam hiper empolgados, aprendendo, né? Lá todos os alunos infantis trabalham por projeto, tudo é por projeto, tudo é colaborativo, tudo é em equipe. E até a avaliação, um avalia o outro, é bem diferente mesmo e hiper inspirador mesmo. Você fala, poxa, e dá certo, né? É lógico que tem fatores culturais, é um país diferente, mas inspira bastante para nós nos desafiarmos a fazermos diferente, né? E são exatamente esses os fatores que diferenciam eles de nós. E eu lembro que eu falando com a diretora da faculdade que eu estava, e eu falava assim para nossa, que legal, estava tudo impressionado, né? Você tá lá, você fica lá, meu, o tempo inteiro a gente explicando e a gente só assim, nossa. O olhinho brilhando. E ela, no final, ela falava assim, mas vocês estão errados. Eu falava, mas tá, a gente sabe que está errado. Ela falava, vocês só vão acertar quando mandarem as professoras infantis para cá, não os de ensino superior, porque só tinha professor de faculdade lá, né? E ela falou, quando vocês mandarem as professoras das crianças para cá, para se inspirarem e aprender, aí a gente vai entender que o Brasil tá se atrevendo mais e tal, né? Que ela falava que o futuro tem que começar nas crianças, né? E a gente, depois de adulto, a gente aprende tudo, tem mais consciência do aprendizado, mas a mente já está diferente, o formato, o comportamento já está diferente, né?
quando você consegue transformar a pessoa desde criança, você faz essa pessoa já crescer uma pessoa melhor, tá? E você, professor, você não pensa no ensino superior em trazer toda essa tecnologia, esse olhar, essa mentalidade para os adultos ou para os jovens, digamos assim, né? Como não vai vir para o lado de cá da força? Olha, quem sabe não é. Eu tenho vontade sim, Fernando, porque assim, ó, eu venho, né? A minha formação foi muito tradicionalista, né? E hoje, se a gente quer mudar a criança, a gente precisa trabalhar principalmente com o professor. Então, a forma de formar os professores também tem que ser diferenciada, né? Então, a gente quer crianças diferenciadas, mas a gente tem que começar lá na formação desse professor, né? Porque a gente sabe que no decorrer aqui de um ano escolar, a gente até consegue fazer um trabalho, né? Mas durante uma formação de um professor de pedagogia leva aí 2, 3 anos, né, de formação. Então a gente conseguiria fazer despertar nesse professor, colocar ali, né, a pulguinha da curiosidade, a pulguinha da criatividade, fazer com que ele seja realmente aí ele venha para o lado da força. Vou usar a mesma expressão. Tá? Então, eu tenho essa vontade, sim, e eu acho que a gente precisa formar professores que tenham aí um olhar diferenciado para a educação. Sim, eu sou um defensor. Eu dou uma disciplina, né, que é a disciplina de inovação, né, na pedagogia, e os alunos ficam loucos, porque falam, mas onde é que eu vou usar isso? Na escola não tem como, né? Tudo já chegam bloqueados. E eu falo, não, dá sim. E as escolas têm investido cada vez mais em equipamentos, em que as crianças tenham acesso à internet, a equipamentos de qualidade, não só escolas municipais, como escolas estaduais e o particular principalmente, né? Então, o professor hoje ele precisa estar preparado também, porque a criança, o computador está na mão dela, né? Então a gente precisa fazer com que ela tenha um olhar diferenciado para esses equipamentos, não só o uso para redes sociais, né? Como a maioria usa, mas também como fins pedagógicos. Então o professor ele realmente tem que ser diferenciado. E tem mais, né, professor? Eu penso também que porque a gente dá aula, né, para o Brasil inteiro e tem realidades muito diferentes da nossa. A gente mora numa cidade incrível, né? Joinville, venham para Joinville, visitem Joinville e conheçam, vocês vão adorar. Mas eu estou dizendo no sentido de o interior mais carente ali, o professor que realmente não tem recurso e tal. Se ele tiver a mentalidade da inovação, da criatividade, né, ele consegue fazer coisas incríveis, né? Essa questão da aprendizagem por projetos, né, utilizando o próprio mundo como problemáticas para desempenhar a educação, tem cases maravilhosos, né, professor? Porque, assim, se você for pensar, a inovação não é só a robótica, não é só o Lego. A caneta foi uma inovação, né? Então, são coisas, para quem mesmo não tem o recurso, algo diferente que você faz, que vai aí mudar um pouquinho o seu dia a dia, vai agregar aí na vida dos alunos, isso já é uma inovação. Eu tenho feito formações para municípios que não tenham os mesmos recursos que a gente tem, né? Realmente nós somos privilegiados aqui em Joinville, porque tem municípios que não têm internet, que a professora, para fazer a chamada, usa o seu notebook e a sua internet roteada do celular, né? Então a gente tem aí realidades muito diferentes. Mas mesmo assim, elas têm essa curiosidade de ter uma coisa diferente, trabalham a criatividade através do papelão, através dos materiais reciclados. Então, assim, quem quer, Fernando, faz acontecer, indiferente dos recursos que possui ou não. Sim. Para mim, essa foi a frase. Daria um corte aqui, ó. Esse seria o corte aí do podcast. E suas inspirações? Você se alimenta do quê? O que você tem lido? Qual o último livro ou um filme aí para indicar para as pedagogas aí para ler esse aqui que vai mudar a sua vida? O que você indica aí? Eu sou péssima para nomes, tá?
Mas eu vi ali, 2 livros que mostra o seu trabalho, eu já li, que está aí bem atrás de você. Roube como artista, eu gosto muito dessa e do coleção. Mesmo autor aqui. Isso, gosto muito dessa coleção. Eu sempre procuro ler, assim, livros, já tenho atividades baseadas em projetos, eu sempre procuro ler, assim, livros para acrescentar no desenvolvimento meu como pessoal e como professora também, tá? Sou péssima para nomes, isso eu até te peço perdão, mas... Imagina. Mas eu leio e a gente se maravilha, né, com tudo aquilo que a gente pode aprender. Filmes, deixa eu pensar aqui num filme. Tem um filme que eu gosto muito, que eu também não vou saber o nome, peço perdão, mas é que um rapaz que fez realmente uma inovação, uma tribo lá na África, até um filme premiado que ele criou com uma bicicleta e trouxe a energia elétrica através do vento. O menino que descobriu o vento, está vendo aqui os bastidores? Olha aí. Então, o nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento. Ele trouxe com pouquíssimos recursos uma inovação, né, para aquela comunidade dele. E esse é um filme que todo professor ele deveria ler, já resgatando a fala anterior, que quem quer com pouco faz acontecer. Não, e é fantástico, esse filme é lindo mesmo, nossa, aí você há 50 mil lições de vida no filme, né? Porque não tem só conseguir fazer buscar água com o vento, né? Tem várias outras, questão de acreditar, de persistir, de ir até o final, do apoio da família, né? Do pai apoiar, porque, poxa, a gente a soma do nosso repertório, mas a criança não tem repertório ainda. Então, se os pais não apoiarem, muitas vezes se a profa não apoiar, não acreditar, né, junto, né? Como é que essa criança vai além, né? Se a própria profa não está ali apoiando. Então, para quem estiver assistindo aqui, a mãe, pai, apoia as loucuras do seu filho, vá junto com ele, né? Acompanhe, vai entender o que ele está falando, porque às vezes tem a questão de conflito de geração e quem é mais velho acaba não entendendo direito o que o meu filho está querendo ali. Eu não sei mexer, se interesse, aprenda lá a mexer também, né? Junto com o filho, para caminhar com ele, né? Para fazer esse acompanhamento próximo, assim. Meu filho também tem umas ideias malucas, eu adoro ouvir ele, assim. Ele já é um adulto, mas eu ainda olho ele como aquela criança cheia de ideias. E ele vem e fala, pai, agora eu quero isso. Fala, isso aí, filho, vai lá, você tem todo o meu apoio. Pai, agora eu quero isso, né? Não é sempre indeciso com algumas coisas de jovens de hoje, mas eu apoio. Eu falo, filho, vai ser feliz? Então vai ser feliz com isso. Eu falo, mas lembra que, né, toda causa tem consequências, tal, né? Toda vez que você toma uma decisão para um lado, você está se abdicando da outra, né? Cuidado com as suas escolhas. Mas eu apoio sempre o que eu vejo que não vai fazer mal, né? No mínimo ele vai aprender, até para quebrar a cara. Às vezes ele quer alguma coisa muito... Até no erro a gente aprende. Isso, às vezes eu falo para ele, poxa, eu não faria isso, mas vai para ver, vai que dá certo, né? Aí ele vai lá, não dá certo às vezes dá, aí eu falo, viu? Aí eu falo, não, pai, mas eu vi que realmente você tinha razão e tal. Então é muito bacana eu conseguir essa relação com ele e esse apoio, porque nem todos têm. Então, para vocês que conseguem, façam, né? Eu vejo, Fernando, aqui no nosso dia a dia, o quanto essa diferença do apoio da família é impressionante, tá? Porque como a gente trabalha muito aqui com as crianças têm na gente, assim, um apoio, né? Então, quando a família não dá não está por trás, né? A gente vê que aqui influencia dentro dos projetos. Por exemplo, os pais que não deixam participar, os pais que não entendem que hora a gente precisa de mais dedicação deles, hora um pouco menos, né? A gente consegue ver nitidamente as crianças que têm toda ali uma rede de apoio por trás e as crianças que não são apoiadas, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, quando a gente tem campeonatos, né? A gente precisa que as crianças às vezes fiquem até 10 horas da noite aqui com a gente. E a gente treina e a gente
vai fazer visitas em outros lugares para trabalhar o projeto de inovação. Então, a gente realmente precisa do apoio da família para que aqui dentro também as coisas aconteçam. Não, fantástico. E é um ponto, é uma âncora, né? É um ponto de total uma pivotagem. Assim, o cara que tem apoio da família, ele vai muito mais não adianta, ele vai mais longe, né? Ele acaba sendo um talho aí para quem não tem a família e para chegar no mesmo lugar, né? Acaba tendo que se esforçar muito mais. E, prof, você tem alguma frustração, algum arrependimento de tudo que você viveu? O que você faria diferente se você pudesse mudar alguma coisa? Olha, talvez depois que, assim, uma coisa que eu já parei para pensar, depois que terminei a pedagogia, deveria ter feito TI, tá? Não para deixar de ser professora, mas para ter mais uma competência para trazer para os meus alunos hoje, né? Ainda é tempo, hein, prof? Ainda é tempo, hein? Então, eu e a Dani, a gente já pensou, já conversou muito sobre isso, né? Porque a programação, ela está aqui no nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente souber para poder passar para os alunos, né? Porque às vezes eles nos ensinam, mas né, na grande maioria a gente acaba ensinando para eles também. Então, realmente, eu deveria ter feito a faculdade para hoje ter mais facilidade para poder ensiná-los. Esse é um arrependimento que eu tenho. Olha, mas esse tá fácil, prof. Esse tá fácil. Ó, matricula EAD, lá, a faculdade nos pega. Depois eu mando o link para você, que vai ver. Dá para ser analista de sistema, engenheiro de software, tem vários cursos, várias opções lá. Né? E nas outras também, lógico, né? Mas, e pensando nisso, já falando disso, né, de possibilidades, né, você aí da novona ainda, né, imagina, como é que vai estar a Gilmara daqui a 10 anos? A Gilmara daqui a 10 anos vai ser a mestre Gilmara. Oh, amém! Isso porque vou fazer o meu mestrado. Que legal. Espero estar em sala de aula ainda, né? Porque isso aqui, Fernando, é a minha vida, tá? Eu amo o espaço que eu tenho hoje. A gente recentemente mudou o espaço. Então, por conta de toda a movimentação que a gente tem na escola, né? Hoje, todas as turmas acabam passando aqui pelo espaço. O nosso espaço estava pequeno, então a gente veio para um espaço maior. A professora Gilmara, daqui a 10 anos, quer continuar a estar com os alunos, né? Porque isso me faz muito bem, o brilho no olhar deles, para mim, assim, é o que me move. Eu amo estar aqui dentro e fazer o que eu faço, né? Mas a professora Gilmara também tem sonhos, né? Então, assim, quero estar aqui dentro, mas à noite, por exemplo, eu gosto muito de dar formações, tenho feito isso esporadicamente. Eu pego o banco de hora aqui do município e tenho feito algumas formações, gosto muito dessa área também de trabalhar com o professor, daí, né? Então, a professora daqui a 10 anos também quer estar aí nessa área fazendo essas formações. Mas é a mestre Gilmara aí que vai estar à frente de tudo. Que legal, que legal. Maravilha. Tem uma questão, né, para a gente já ir encaminhando para o fim, né? A gente já está aqui bastante tempo, dá vontade de ficar te ouvindo uma vida, porque é uma delícia. Dá para ver no seu sorriso que você fala com amor, que você faz as coisas com muito amor, dá para ver o carinho que você tem, não só pela educação, mas pelas suas crianças, como você fala, porque os meus alunos que eu faço. É muito bacana. Tem uma frase do Bill Gates, né? Que agora, nesse finalmente do podcast, eu faço um desafio com os convidados, tá? Uhum. E aí eu uso o Bill Gates de âncora, porque ele fez um TED uma vez, e ele fala sobre educação, sobre professores, e o TED dele é o professores precisam de feedback. Uhum. Então, eu como um bom professor também, né? Que também tento inovar dentro das minhas iniciativas aqui com o ensino superior, né?
pergunto para você completar a frase. Vamos lá. Bem tranquilamente, fique muito à vontade. O Fernando é? O Fernando é um ótimo professor. Né? O Fernando é o que criou o Pipa. Cara, quem não conhece o Pipa em Joinville? Sério? Agora eu fiquei, calma aí. Você conhece o meu Pipa? Conheço. Nossa, Fernando, quantas vezes a gente já se encontrou aí em palestras? Eu já escutei você quantas vezes? Você tem o mesmo brilho no olhar quando fala do Pipa. Olha só, que legal. Olha, eu sincero, muito sincero mesmo. Não sabia que você conhecia o meu Pipa. Sim. Que bacana, que bacana. Pipa é o projeto que eu desenvolvi, para quem está ouvindo, né? Na Faculdade Sanspeg. E ele atende desenvolvimento por competências, ele atende a aprendizagem baseada por projetos e a lei de curricularização da extensão. Então, nos ajuda amplamente aí. A gente tem tirado várias notas muito boas, né, com as avaliações e autorizações de curso no MEC, e o Pipa tem sido um dos protagonistas nesse formato. Então, que legal, muito bom saber que a profa mais inovadora que eu conheço é esse meu Pipa. Agora eu fiquei me sentindo. Profa. E para a gente finalizar, onde é que eu encontro a Gilmara nas redes sociais? Você se posiciona nas redes sociais ou não? Ou você tem canal no YouTube, tem podcast também? Como é que eu encontro a Gilmara? Então, tem o meu Instagram, que é o @GilmaraSantos, com 2 S no final, que a gente coloca lá o nosso dia a dia, os nossos projetos, o que a gente desenvolve aqui com os nossos alunos. Eu tenho um canal no YouTube também, que é o mesmo Gilmara Santos com 2 S no final. Lá eu tenho vários vídeos, né? Porque, como eu comentou antes, eu sou uma Google educadora, né? Eu participo do grupo de educadores Google. Inclusive, a gente tem aqui o grupo de Joinville, e lá eu tenho vários vídeos que a gente utilizou muito durante a pandemia, principalmente, né? De como utilizar os aplicativos Google que a gente tem ali para facilitar o nosso dia a dia, tanto do professor quanto do aluno e também dos gestores. Tá? Então, é bem legal. E são essas duas redes assim que eu acabo utilizando mais. Que bacana. E para medida de curiosidade, como que eu faço para ser um educador Google? Para ser um educador Google, tem uma certificação que você precisa tirar, né? Tem a certificação 1 e 2, aí você já passa a ser um educador Google. Existem também o trainer, que você é um treinador Google, então o GEG, ele é um grupo de professores voluntários, tá? Então, a gente, apesar de estar representando a Google, nós não somos funcionários da Google, nós somos voluntários, professores apaixonados pelo que a gente faz, né? Que a gente procura aí um curso a mais para estar trazendo esse diferencial para a sala de aula. Então, você, primeiro de tudo, precisa ter uma certificação, tá? Mas caso você queira participar do GEG da sua cidade, aí você precisa entrar em contato com esse GEG, e daí o GEG faz uma indicação de você para o Google, daí há uma aceitação, né, para que você entre aí como representante do GEG. Mas para professor Google tem que tirar as certificações. Você faz uma prova, paga um valor, faz uma prova, aprovado, você já tem a certificação. Que legal, que legal. Profa, olha, foi um imenso prazer de verdade falar contigo, tá? Eu acho que vamos ter que falar de novo, porque tem muitas outras coisas que a gente fica com vontade, curiosidade de perguntar e trocar, né? Quem sabe na próxima temporada. Em breve eu vou falar com a sua parceira Dani também, que ela é uma linda. Esses dias eu estava indo comprar não, a gente estava verificando possibilidade de lousa digitalizadora, né? Essas lousas digitais para alguns projetos novos da faculdade. E eu até perguntei para ela o que ela achava. E ela foi tão sincera, ela falou assim: Fernando, eu trabalho com educação municipal. Tudo que você falar para mim, eu vou falar que me dê. Eu não falo mal de nada. Qualquer recurso é muito bem-vindo.
Então, porque eu comecei a criticar, porque a lousa isso, a lousa aquilo, achei que não sei o quê, comecei a falar mal, assim, sabe, do produto, porque eu esperava mais, tal, porque tem alguns desafios ali e tal. E ela falou, não, mas isso aí é tranquilo. Sim. Ela falou, eu quero mais é que me dê, pega tudo, Fernando, compra tudo, é maravilhoso, o professor é maravilhoso. Realmente, mudou um pouco da minha perspectiva, porque eu fiquei, poxa, realmente, para quem não tem nada, quem tem a lousa ali no quadro com a caneta piloto, poxa, só o fato de ter a lousa tá maravilhoso. Eu fico criticando a lousa, compra a lousa, ensina o professor e põe ele para usar, né? Realmente, é uma questão de perspectiva de verdade. Sim, exatamente. Não, e, Fernando, eu queria fazer um convite para todo mundo, né? Porque eu e a Dani, eu acredito que quando você for conversar com ela, ela vai falar um pouquinho mais. Queria convidar os professores, esses novos professores que vão se formar aí, né? E os que já estão formados, a participar da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Nós temos o núcleo aqui de Santa Catarina. O Instagram é o rbac.sc. Então, lá a gente está sempre trazendo atividades diferenciadas para trabalhar essa criatividade, para o professor, né, tá sempre trazendo algo novo, diferenciado para os estudantes, né? Então, é legal, entra lá, participa com a gente. Se você tem algo para acrescentar, alguma atividade diferenciada, coloca lá, vamos fazer passar para os demais professores. E vem com a gente. Eu vejo o movimento lá, meio rebaque, né? Um negócio assim. Isso. Eu vejo você e a Dani, vão para São Paulo, volta tal, né? Eu sigo vocês. E eu tinha curiosidade sobre isso também. Que bom que você tocou nesse assunto, né? Pra gente. Eu estava encaminhando para o fim, mas tem esse plus aqui. Esse é o bônus aí, para quem é over-delivery, né? Sempre tem que entregar um pouco a mais do que esperado. Como é que faz para entrar na rede brasileira? Eu vou seguir no Instagram, mas o que mais eu posso fazer? Como é que eu faço para participar? Basta ter vontade, tá? Entra lá em contato pelo Instagram, diz, quero ser um professor da RIBAC, um formador da RIBAC, e daí você participa das reuniões, a gente se encontra uma vez por mês das reuniões, e a gente também daí já faz todo aí o currículo do mês, faz essas formações com os professores, tudo online, né? Porque a gente acaba aí tendo professores não só do estado, mas do Brasil inteiro, que acabam entrando com a gente nas lives. E basta ter vontade, Fernando, porque aprender ali dentro, com certeza você vai aprender. Que legal, que legal. Então, ladies and gentlemen, Gilmara dos Santos. Obrigado, profa. Foi um prazer. Imagina. Então, vou finalizando aqui. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille. Aí, profa, você que está indo aí para o mestrado aí, eu não vou negar que a minha primeira opção foi educação, mas não me encaixei ali. Quando eu comecei a ver, era muito pedagogia, né? Com todo respeito aos pedagogos, mas como eu não sou pedagogo, então eu saía muito fora do que eu pensava. E aí, quando eu me deparei com o mestrado... Todos os profissionais deveriam fazer pedagogia, eles deveriam ter essa didática de sala de aula. Sim. Eu brinco que eu fui fazer pedagogia lá na Finlândia. Isso mesmo. Eu fui fazer lá. Mas eu não me encontrei ali, né, quando eu vi o mestrado em educação. E aí, quando eu vi o mestrado em design, eu me enxerguei mais. Eu falei, nossa, que legal. Achei mais abrangente e tal. E estou aqui, estou finalizando. Se Deus quiser, ano que vem, mestre Fernando também. Mas tá aí o convite. Eu sempre sugiro, independente de quem for, que quem se interessar pelo mestrado profissional em design da Univille, não precisa entrar direto, porque, né, é legal a gente experimentar, né? A próprio design tem a experimentação como uma das etapas do design. Então, sim, experimenta, vai lá, faz a aula como aluno convidado, você faz 2 disciplinas, entende como funcionam os formatos, as entregas, e aí, se você se apaixonar, que é o que aconteceu comigo, aí você entra e faz com calma, realmente. E é legal que essas 2 disciplinas, elas entram já no seu currículo, você não precisa repeti-las durante o mestrado, então já fica já ali de bônus para você.
né? E dar um tempo de respiro ali, porque quando você entra é constante. Muita leitura, muita pesquisa, muita intervenção real, assim, porque o fato de ser um mestrado profissional, a gente trabalha direto com empresas, com cases verdadeiros, cases reais, de inúmeros tipos de empresas, desde coisas sociais a outras voltadas para sustentabilidade, outras voltadas para produção mesmo, linha de produção, serviços, enfim, abre muito o leque e as possibilidades de você no seu próprio futuro. Você começa a se ver em outros lugares que você talvez não tivesse imaginado antes. Então, é muito enriquecedor, eu recomendo e apoio, e muito obrigado pela Univille por apoiar o nosso podcast, né? Então, mestrado profissional em design da Univille. Um beijão, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. E vou finalizando aqui no nosso podcast. Lembrando que podcast Coluna Cerebral, curta, compartilha, né? Faça todas aqueles mágicas que vocês fazem aí. Deixa um comentário ali para a Prof. Gilmara. E se isso mudou a sua vida e você achou interessante, encaminhe, né? Compartilhe com outros profissionais da educação que também podem aprender aí com a Prof. Vou finalizando aqui. Muito obrigado novamente. Obrigada, Fernando, pelo convite. Para mim foi um prazer, né? Falar aqui um pouquinho de como as coisas acontecem aqui e principalmente falar um pouquinho sobre mim. Tá bom? Maravilhoso. Muito obrigada. Maravilhoso. Prof. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.